Corinto! Chegou o grande dia, queridos, de nós estudarmos essa carta maravilhosa de Paulo aos Coríntios. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esta fantástica igreja e esta carta maravilhosa, vem conosco. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um tempo de estudo da palavra, né? Finalizamos há pouco tempo as cartas de Pedro, vimos na semana passada acerca de Judas e hoje nós iniciamos a carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero deixar um aviso aqui breve para você, fique ligado. Nós estamos preparando um material sobre Apocalipse, eu e o pastor Juliano estamos nos organizando para fazer um material diferente, né, bem diferenciado daquilo que vocês têm visto por aí, diferente também daquilo que nós já temos postado aqui no grupo, né? Algo que vai ser muito legal, muito bom e certamente vai trazer uma carga atualizada para o teu coração e para a tua vida. Então fica ligadinho conosco, ore pela nossa vida, que nós estamos aí preparando este material maravilhoso. E à medida que nós vamos seguindo nos vídeos, nós vamos passando as maiores informações para os irmãos. Mas hoje nós vamos então estudar essa carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja amada por uns, criticada por outros, mas que na prática faz referência, né, a um povo, né, de uma cidade que passou por tempos difíceis. O povo que se converte aqui em Corinto pelo ministério de Paulo é um povo sofrido, um povo que vivia no mundo, um povo que vivia segundo os padrões carnais, e quando eles têm um encontro com Cristo, é natural que tenha aí um grande trabalho, uma grande dificuldade para que Paulo esteja então imprimindo nos corações deles, segundo o Espírito Santo, esta nova doutrina, esse novo jeito de viver segundo Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ler dois textos inicialmente. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 1 e depois eu quero te convidar a dar um pulinho comigo lá em Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver ali em Atos 18, Paulo falando acerca deste início, né, do seu ministério ali em Corinto, da implantação da igreja ali em Corinto. Então vai ser muito proveitoso para nós hoje nesse estudo introdutório acerca desta carta maravilhosa. Certamente terão muitos ensinamentos para a nossa vida. Eu quero te convidar a permanecer firme conosco nessa jornada, mesmo que muitas vezes os temas venham de encontro à nossa vida, aos nossos corações, e talvez num primeiro momento você se sinta desestabilizado no que diz respeito a esses ensinamentos, ou que esses ensinamentos estão causando aí uma demolição em coisas que você já tinha como verdades na tua vida. Mas eu quero te convidar a orar e, segundo o mover do Espírito, deixar que o Senhor renove a tua mente, renove o teu coração e a tua vida. Então corre lá, pega o teu caderno, teu lápis e vamos juntos estudar este tempo maravilhoso em nome de Jesus. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Vou ler mais uma vez. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Amados, vamos lá para Atos 18, capítulo 1 a 11. Este trecho vai ser muito importante para nós compreendermos, né, o processo de implantação deste campo pelo apóstolo Paulo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação,
testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E os dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, queremos apresentar a nossa vida diante de Ti, pedir a iluminação do Teu Espírito sobre nós, e nesta jornada que nós estamos iniciando de estudo a essas cartas de Paulo, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, Senhor. Que nossa vida seja transformada e estudo após estudo, que Teu Espírito esteja falando, transcendendo a nossa pequenez, transcendendo, Senhor, as nossas limitações, para que, acima de tudo, a Tua glória, a Tua graça sejam manifestas na nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esta carta tão rica, e quando nós falamos de Paulo, esta é a carta que possui a mais complexa variedade de estilos, desde o sarcasmo, a súplica, censura, poesia, narrativa, a lógica. Os estilos aqui são abundantes. É uma carta tão completa e tão complexa, porque Paulo ele se dedica a escrever coisas preciosas, cuidando de irmãos, né, que outrora viviam uma caminhada de pecado, longe da presença do Senhor. Ao contrário de outras cartas paulinas, esta não é um estudo rígido de teologia, mas é uma carta mais informal, que aborda assuntos profundos do dia a dia da igreja. Por isso, queridos, a decisão de nós trabalharmos essa carta, porque ela é tão prática para as nossas vidas e ela vai abordar tantos assuntos, né, cotidianos, talvez dúvidas que você tenha, né, de assuntos reais da nossa época. Então, por isso, eu quero te convidar a não perder nenhum dos momentos desses estudos. Você sempre estar ligadinho, né, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para que a cada estudo aqui de Corinto você possa estar ligado e sintonizado, né, nesse estudo maravilhoso que Deus tem para a tua vida. Então já aproveita agora, já curte, já deixa o seu like, né, já se inscreve no canal se ainda você não é inscrito, para que você não perca nada daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há pessoas que olham para Corinto e para esta carta com um olhar de ser uma igreja problemática, né? Mas está muito além disso. Esta carta ela é tão fantástica, queridos, que ela aborda assuntos maravilhosos, como acerca da ceia do Senhor, como um hino maravilhoso, lindo, um hino acerca do amor. Temos também nestas cartas acerca da doutrina da ressurreição dos crentes, ou seja, é algo maravilhoso de Deus para a nossa vida. Por isso nós vamos estudar e vamos caminhando aqui, crescendo, queridos. É uma epístola importante, relevante para os nossos dias e é muito produtivo nós nos aprofundarmos neste estudo para que as nossas vidas sejam então edificadas na presença do Senhor. Eu quero colocar algumas imagens da cidade de Corinto enquanto eu vou fazendo um breve histórico acerca deste povo, desta região. Vamos lá então? Em 146 a.C., essa cidade grega chamada Corinto, ela foi arrasada por ter desafiado, juntamente com outras cidades gregas, a expansão romana. E é interessante porque Corinto era a cidade que liderava essa oposição. Com isso, queridos, muitos cidadãos ou foram mortos ou vendidos como escravos, né? E esse lugar estratégico
chamado Corinto, continuou assim por cerca de um século, até que Júlio César voltou a edificar a cidade de Corinto como uma colônia romana. E aí nós temos as implicações de tudo isso. A partir então de 46 a.C., Corinto emergiu para uma nova prosperidade, adquirindo um caráter cada vez mais cosmopolita. Ela, como uma colônia romana, então recebe a sua cota de veteranos do exército romano. Eles então receberam terras doadas ali e se fixaram naquela região como colonizadores. E essa poderosa minoria garantiu que essa cidade tivesse uma cara romana, né? E com o passar do tempo, queridos, isso foi sendo perdido por causa da miscelânea de raças, línguas e culturas. E muitas pessoas que tinham ali um interesse comercial, né, que eram investidores, dentre outros interesses, né, se chegaram ali, se fixaram, judeus, gregos, outros povos ali. Então, tornando uma população bastante híbrida e heterogênea. Então, tanto os gregos, romanos burgueses, fenícios, judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos, libertos, comerciantes, vendedores ambulantes e promotores de todas as formas de vício. Nós vemos aqui então essa cidade, querido, como uma mistura tremenda. É muito interessante pensar nela dessa forma, porque eu olho aqui para o Brasil, né? Essa miscelânea de pessoas, né? E com isso, os maiores desafios, né, foram estabelecidos dentro da própria caminhada cristã. Imagine, querido, todo esse povo, pessoas de várias línguas, vários povos, costumes variados, pessoas que vinham da prática de adoração a outros deuses, a demônios, pessoas sem nenhuma caminhada religiosa, né? Ao contrário de outras cartas destinadas a judeus, ou seja, um povo que já tinha um código ético, já tinha uma caminhada religiosa, né? Já partilhavam, né, do Antigo Testamento, né, que era o livro então base deles, os profetas, né, a Torá, então, e coisas do gênero. Nesse sentido, nós temos alguns judeus, vamos ver Paulo escrevendo alguns judaizantes, né? Mas a maior parte da igreja era formada justamente por essa mistura, essa miscelânea de pessoas vindas das mais variadas origens, né? E geralmente uma origem que não tem a ver com essa caminhada já de práticas espirituais regradas, né? Geralmente são pessoas que tinham uma carnalidade exacerbada. Por isso, esta igreja ela é desafiadora. Por isso, essa carta de Paulo, ele elenca tantas questões tão práticas para a vida cristã. E é por isso, queridos, que ela é tão atual para as nossas vidas. Uma vez que o Brasil, né, se assemelha a Corinto, nessa mistura, nós também como igreja, queridos, temos pessoas vindo das mais variadas situações. Pessoas vindas de realidades diferentes. Uns de uma vida já de uma carnalidade totalmente à vontade, né? Outros de uma caminhada em outras religiões. Mas o fato é, queridos, que nós precisamos ser trabalhados, filtrados, movidos e transformados pelo poder do Espírito Santo. Além disso, a palavra de Deus, ela tem esse poder para revolucionar a nossa vida e trazer uma base sólida para as nossas vidas. Por isso, Paulo investe tanto tempo para ministrar esta amada igreja de Corinto. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele funda esta igreja por volta de 50 depois de Cristo, na companhia de Priscila e Áquila. Esses dois companheiros aí que Paulo tinha um vínculo comercial, né? Diz o texto aqui de Atos que nós já lemos, né? Que no versículo 2, Atos 18:2, que ali ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los
e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então note que aqui havia uma relação comercial. E até esse ponto, né, Paulo, ele mesmo sustentava suas viagens missionárias com o próprio trabalho. Um período posterior, Paulo ele se dedica exclusivamente ao ministério, tendo aí mantenedores, outras pessoas. Mas nesse ponto aqui do trabalho paulino, ele está então como fazedor de tendas, super bem sucedido. Ele se associa então a Áquila e Priscila, que também tinham a mesma profissão, tendo em vista que fazer tendas era algo muito promissor naquela época e muito essencial. Então eles tinham ali provavelmente uma vida muito bem sucedida, né? E eles juntos ali começam então a ter esses contatos comerciais. Vemos aqui também que quando Paulo então ele pregava na sinagoga e muitas pessoas estavam ali se convertendo, ele foi impedido de fazer isso. E nós vemos aqui no texto que ele então encontra uma outra pessoa. Verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Note que Paulo aqui, queridos, nesse processo de evangelização, ele não entra em Corinto com vestes sacerdotais, né? Provavelmente ele chega a essa cidade com uma roupa de operário, né? Porque era a sua função fazer tendas, então com a roupa de trabalhador comum ali, muito diferente dos apóstolos de hoje, né? Pessoas que querem ter uma pompa, né? Paulo ele vai com o seu jeito simples, humilde, procurando ali uma oficina para estabelecer o seu negócio, fazendo uma sociedade para começar então o seu sustento, e a partir das relações interpessoais que ele desenvolvia, não somente na sinagoga, mas no dia a dia do trabalho, ele ia trazendo o Evangelho de Deus. Isso nos faz refletir, queridos, né? Paulo, como profissional, ele não só se relacionava a nível eclesiológico, né, no caso ali da sinagoga, para trazer esta verdade, tanto que depois ele foi impedido de fazê-lo, né, e até ele declara uma palavra bem forte, né, para os judeus da época: olha, que o sangue de vocês recai sobre a cabeça de vocês, porque eles não quiseram ouvir essa mensagem libertadora de Paulo. Então, muitas vezes nosso relacionamento de evangelização está ligado com o templo, que seria o equivalente, então, ali a sinagoga, o equivalente atual, né, o correspondente atual. Quando, na verdade, queridos, desde a época de Paulo, este é o lugar menos efetivo para que haja uma transformação de vidas. Não estou dizendo que nós não devemos frequentar o templo. Pelo contrário, o templo é um lugar de crescimento, de profundidade, de estudo da palavra, um lugar de comunhão, né? O lugar das pessoas que já passaram por um início de experiência com Cristo e ali estão convivendo na fé para que haja um crescimento. Mas do ponto de vista de evangelização, o trazer ao templo para que a pessoa seja evangelizada não é tão efetivo assim. Paulo ele tenta isso ali em Corinto, algumas pessoas então se convertem ali dessa mensagem transformadora de Paulo, mas o fato é que depois de impedido de ministrar nas sinagogas, o ministério de Paulo tem uma guinada e começa então, através dos relacionamentos interpessoais, uma grande expansão do evangelho. Isso nos mostra, queridos, que os nossos relacionamentos interpessoais são a chave para a evangelização, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, para que pessoas sejam transformadas. E o mais interessante é que Paulo sempre estava ligado às casas. Por isso nós investimos tanto em pequenos grupos, não como um modelo, mas como um princípio. Paulo estava sempre ligado a casas, né? Priscila e Áquila, né? Tácio, e assim nós vamos. As casas das pessoas que iam recebendo ele, né? Iam sendo evangelizadas, iam sendo transformadas, alcançadas por Cristo Jesus. O fato, queridos, é que esta igreja era composta de pessoas advindas da idolatria, advindas de práticas mundanas, carnais, de toda espécie, né, de coisas terríveis que você possa imaginar. Por isso Paulo investe tanto tempo
ministrando, né, acerca desses problemas que ele sofreu, de divisões dentro da igreja, de situações acerca da própria Santa Ceia. Ele fala acerca, por exemplo, de casamento e tudo isso, porque eram pessoas que não tinham base alguma, né, ou a sua base era totalmente deturpada, ou não tinha base familiar nem religiosa para trazer então essa fortaleza para a vida deles. Embora muitos aqui na igreja de Corinto fossem soberbos, né, pelo conhecimento que julgavam ter, Paulo ele constantemente usa essa seguinte expressão: não sabeis? Justamente para mostrar que eles não sabiam. E eu quero te convidar a anotar algumas expressões, em alguns momentos aqui onde Paulo usa essa expressão, não sabeis. A primeira delas, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 5,6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 6,3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? 6,9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 9,13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? E finalmente 9,24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Como nós podemos ver, queridos, as pessoas achavam que tinham um determinado conhecimento, mas por terem vindo desse passado tão diferente e variado, Paulo tem que ensinar desde as coisas mínimas da fé cristã. Certamente, em muitos momentos, querido, as palavras vão falar conosco. São esses temas do dia a dia, áreas que nós não fomos ensinados, áreas que nós aprendemos de forma diferente. Então, talvez você vai chegar em momentos que você vai falar, poxa, por que ninguém nunca me ensinou isso? Ou por que eu não aprendi isso antes? Essa carta, querido, certamente vai falar muito ao nosso coração. Então, abra a tua vida, abra o teu coração, para que o Espírito Santo possa transformar a tua história através do estudo da Palavra de Deus. Depois de Paulo ter deixado a cidade de Corinto, ele escreve uma carta que é desconhecida, uma primeira carta, você vai ver isso lá em 1 Coríntios 5,9, falando acerca dessa primeira carta. E essa carta que nós estamos estudando, a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita por volta de 55, 56 depois de Cristo, quando ele já estava trabalhando em Éfeso, e tomou o conhecimento de que a igreja estava enfrentando ali algumas dificuldades e problemas acerca da doutrina, da vida cristã, em detrimento das questões que eu já elenquei anteriormente. E eu quero te convidar a analisar essas referências que eu vou te passar agora, para que nós possamos ter uma visão melhor do relacionamento de Paulo e de Corinto. Então nós temos, por exemplo, a igreja sendo fundada na segunda viagem missionária de Paulo, está em Atos 18:1, por volta do ano 50-51. Paulo deixa Corinto, então, em 53 e vai para Éfeso. Você vai ver em Atos 18, do versículo 18 até o 19. Por volta de 54, mais ou menos depois de Cristo, Paulo faz uma visita que é chamada de a visita constrangedora à igreja de Corinto. Você vai encontrar isso lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, e até o capítulo 12, verso 14. E por volta do ano 55,
Paulo escreve então a carta perdida, que seria essa primeira carta. Então lá em 1 Coríntios 5, 9 você vai encontrar. Por volta do ano 56, ele então tem um relato negativo, né, dos familiares de Cloe, e a carta de Corinto então com algumas perguntas. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 1:11 e 7:11. Ainda no ano de 56, Paulo ele escreve então essa carta então aos primeiros em 1 Coríntios, essa primeira carta. Depois então, no final do ano de 56, ele então envia Timóteo e Erasto a Corinto, né? Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 4, verso 17, depois 16, verso 10 e Atos 19, 22, falando acerca disso. Nessa transição do ano 56 com o ano 57, entra uma crise aqui, né, na igreja de Corinto por causa da influência dos judaizantes, que não aceitavam então essa autoridade apostólica de Paulo. Você vai encontrar isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, capítulo 11, verso 23 e capítulo 12, do 6 ao 7, os problemas com os judaizantes. Depois, no final do ano 56 ainda, Paulo escreve a carta pesarosa, né? Então você vai ver 2 Coríntios 2, de 3 a 9, falando acerca desse pesar, né, dessa carta, e o 7, de 8 a 12. Em meados do ano 57, Paulo então deixa Éfeso e vai rumo a Troade, né, e ele não consegue encontrar Tito. Ele vai para lá para encontrar Tito e ele tem essa dificuldade e não encontra. Você vai ver isso em 2 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Ainda nesse ano, Paulo consegue achar Tito, mas lá na Macedônia. E ouve que o pior em Corinto já passou, ou seja, as piores lutas, batalhas, divisões já passaram. Está lá em 2 Coríntios 7, de 6 a 16. Ainda em 57, Paulo escreve então 2 Coríntios, né? E finalmente, no verão de 57, Paulo visita Corinto pela terceira vez. Você vai encontrar isso lá em Atos 19, 21, 20, versículo 3 e 2 Coríntios 13, 1. Queridos, o tema de Paulo aqui nessa primeira carta pode-se dizer então que é corrigir uma igreja afetada pela carnalidade. Nós vemos aqui pessoas que não eram disciplinadas em nada daquilo que faziam. Havia uma permissividade tanto moral quanto também doutrinária. Pessoas orgulhosas, ao invés de serem pessoas que viviam debaixo da humildade. Ninguém se preocupava com os irmãos que eram mais fracos na fé. E alguns estavam tão entusiasmados com os dons espirituais, queridos, que davam maior destaque aos dons, enquanto faltava então o amor uns para com os outros. Então note que quando nós apontamos numa mensagem, numa pregação, falhas da igreja de Corinto, querido, nós não estamos aqui querendo justificar nada disso, jamais. Mas você precisa ter em vista que não era simplesmente uma igreja, pessoas que já nasceram dentro do ambiente religioso e pronto, e simplesmente eram difíceis. Não! Eram pessoas que tinham vindo das mais variadas gamas de vidas, de criação, de modelos, estavam ali sendo ministradas, sendo trabalhadas pelo apóstolo Paulo. O professor Carlos Oswaldo Cardoso, ele escreve o seguinte: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamento de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Vou ler mais uma vez. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve o quê? Relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Então note, queridos, que Paulo aqui trabalha essas questões justamente porque as divisões eram muito grandes, os problemas, as picuinhas, as questões que aconteciam, os pecados, a caminhada de moralidade, né? Tudo isso foi sendo trabalhado, foram os carrapichos ali sendo tirados do povo por intermédio da sã doutrina, da palavra de Deus. O objetivo de Paulo é trazer para a igreja uma vida de maturidade.
E ele demonstra isso na forma que ele aborda as questões. Por exemplo, ele identifica problemas básicos, acerca dos relacionamentos na igreja. Depois ele oferece, então, soluções para esses problemas que ele tem identificado através da palavra de Deus e do próprio exemplo. E ele também ensina doutrinas específicas em relação à vivência da igreja, como se portar. E ele, então, defende o seu apostolado. Ele usa o seu próprio exemplo acerca da liberdade, onde eu posso fazer, mas as coisas também nem todas me convêm. Finley, ele afirmava que 1 Coríntios é então a doutrina da cruz em sua aplicação social. Eu prefiro chamá-la da face prática da cruz de Cristo. Ou seja, nós como igreja não podemos viver apenas a teoria da cruz, mas a prática. E a prática se resume em viver o amor nas esferas sociais e nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu quero te convidar a ler novamente o versículo 1 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Note aqui que Paulo ele começa justamente a sua defesa, declarando: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Uma outra questão que no decorrer dos estudos nós vamos trabalhando são essas introduções das epístolas de Paulo, denotando o seu entendimento acerca do seu próprio chamado diante de Cristo. Então tem momentos que você vai ver ali Paulo chamado a ser apóstolo, Paulo servo de Cristo, Paulo apóstolo, e tudo isso denotando não somente o ambiente que ele escrevia, mas também a sua própria compreensão ministerial. Nesse texto, queridos, Paulo ele precisa iniciar defendendo o seu chamado apostólico, como uma vocação que vem de Deus. Então, o chamado a ser apóstolo pela vontade de Deus, porque certamente muitos duvidavam da sua posição e da sua autoridade. Então, ele exemplifica: olha, não fui chamado por homens. Essa convicção do chamado que eu tenho é porque foi um chamado vindo do próprio Deus, e ele certamente, através da vivência do próprio Cristo, ele traz à memória o seu testemunho de vida. Paulo também está acompanhado de uma pessoa aqui, o irmão Sóstenes. Nós não sabemos muitas informações acerca dele, mas provavelmente é a mesma pessoa citada lá em Atos capítulo 18, verso 17, um líder da sinagoga de Corinto, que foi espancado então diante do tribunal de Galho, o procônsul de Acaia. E é possível também, queridos, que fosse ele que estivesse escrevendo de próprio punho, como se Paulo estivesse ditando e ele então Sóstenes estivesse escrevendo para Paulo. De certa forma, queridos, possa parecer estranho nós falarmos acerca das problemáticas da igreja e pode te levar a pensar: poxa, estamos vendo aqui questões negativas, mas na prática, que é muito positivo, nós olharmos para a igreja de Corinto, porque através dessas lutas, em muitas coisas nós vamos ter uma correspondência, em outras nós vamos ter ensinamentos para não cairmos nos mesmos erros, mas o fato é que Paulo ter escrito a Corinto serve durante os séculos vindouros para ministrar a vida da igreja, chegando até nós hoje. Então, nós cremos, querido, que de maneira prática, Deus tem uma maturidade para as nossas vidas, o Senhor quer nos levar além no que diz respeito aos nossos relacionamentos, mas a vivência cristã de forma geral. Que o Senhor, queridos, nos capacite durante este período de estudo a viver esta realidade. Este início onde demos um panorama geral acerca desta epístola. Que o Senhor ele possa já gerar no teu coração princípios da palavra, que ele possa gerar no teu coração uma sede por conhecer mais e mais da palavra de Deus. Nós queremos orar e deixar que semana que vem nós vamos estar continuando a partir do versículo de número 2, onde nós vamos literalmente nos aprofundar na história da igreja, naquilo que o Senhor tem ministrado a este povo. E eu quero te pedir que você já durante essa semana
Já leia. Eu quero te desafiar a ler alguns capítulos por dia para que no próximo domingo você já esteja inteirado da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, que você possa fazer isso durante essa semana. Mas eu quero te convidar também a orar neste tempo, colocando a tua vida diante do Senhor e perguntando: Senhor, eu tenho a convicção do teu chamado para a minha vida, como Paulo ele tinha essa convicção do seu chamado. Paulo, chamado por Cristo, mesmo diante de pessoas que duvidavam do seu chamado, de pessoas que questionavam a sua autoridade, ele tinha essa convicção vinda do Senhor. Será que nós temos essa convicção de que fomos chamados pelo Senhor para sermos esses portadores desta boa nova? Que nós possamos receber do Pai este toque e essa ousadia e esta convicção em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através de cada estudo, mas especialmente, Pai, a partir daquilo que nós já vimos hoje, que uma convicção seja gerada nos nossos corações através do nosso chamado, através, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que possamos ter o nosso coração aberto, Senhor. Fala, Espírito Santo, durante a leitura desta semana, ó Deus, desta carta de Corinto. Ó Senhor, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. E se porventura há áreas que precisam ser trabalhadas, e certamente, Senhor, há áreas que precisam ser trabalhadas na minha vida, na vida de cada irmão, que o Senhor esteja falando conosco, ministrando as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor também nos dê, ó Deus, uma semana bendita na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que você seja grandemente encharcado pela presença do Senhor. E eu estou aguardando com grande expectativa o próximo domingo, onde nós estaremos juntos, continuando no estudo e literalmente nos aprofundando na palavra do Senhor. No mais, que Deus te abençoe e você fique na paz e na graça do Senhor Jesus.